manhã, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estou muito feliz por essa oportunidade que o Senhor me concedeu de estar aqui nesta manhã ministrando a palavra de Deus. Uma oportunidade rica que o Senhor entrega para nós e nós não podemos rejeitar a oportunidade. Sou grata a Deus pela vida do nosso pastor, Pastor Neto, sua esposa, e pela vida da irmã Lindalva e toda a sua equipe da Escola Bíblica Dominical. Graças a Deus, Sou grata a Deus pela vida delas. E até pela coragem, da irmã Lindalva. Hoje ela quis deixar os pais mais sossegados, comemorando o dia deles, E ela falou assim: deixa os pais quietinhos hoje e vamos ouvir a palavra ministrada por você, Marcelo. Então, graças a Deus, nós estamos aqui, louvando e glorificando e exaltando o nome do Senhor. E também quero mencionar o nome da irmã Francisca de Oliveira, está aqui. Estou feliz por ver a irmã Francisca, uma das mulheres que me ajudou na fé, aqui em Rio Maria, Muitas mulheres, irmã Eurotilde, irmã Raimunda Ferreira, são muitas mulheres, que me ajudou na fé. Mas a irmã Francisca Oliveira é uma das irmãs, Quero louvar a Deus pela vida do meu professor de teologia. Ele está aqui hoje, Pastor Adejaí. Aí quando eu vi, falei, não sei se eu fico nervosa, não sei se eu fico calma. O meu professor está aqui, Mas eu estou calma, ele está aqui. E aí, terminando a aula, quem sabe a irmã Lindalva convida ele para depois, em outra aula, ele falar e desfazer tudo que eu falei hoje. Pode ser, Pastor Adejaí? Meu professor de teologia, Graças a Deus. Estou feliz por ver ele aqui também. Graças a Deus, sou feliz a Deus para a vida de cada um de vocês. Cada um de vocês. Eu mencionei o nome do pastor Adejaí, porque quando eu cheguei nessa igreja, ele me incentivou muito a estudar a Bíblia e fazer curso de teologia. E ele me ajudou muito, Toda a família dele. Graças a Deus. Então, nós estamos nesse trimestre estudando essa revista, uma revista ótima. Olha essa revista. Saímos do Evangelho de João e entramos aqui nessa revista, Atos do Apóstolo, A Igreja em Jerusalém. Que mensagem linda, que revista rica, essa revista que nós estamos estudando. A Igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. A igreja em Jerusalém, ela nasce no dia de Pentecoste. Ela renasce, nós podemos dizer, Ela renasce no dia de Pentecoste. A igreja foi atacada por Satanás de todas as maneiras possíveis. Satanás tentou parar, deter a igreja do Senhor. Já estudamos aqui que ele agiu de maneira cruel com o povo naquela época. Ele não queria que a igreja prosseguisse. O inimigo usando de toda a estratégia para parar, afinal, a igreja estava crescendo rapidamente. A igreja estava crescendo muito bem. Era um crescimento grande e isso incomodava. E isso incomodou Satanás. E ele começou os ataques. Mas ninguém pode deter a igreja de Cristo, nem a oposição do mundo, nem a fúria de Satanás. A igreja é invencível. Glória a Deus, ela é invencível. Quando Jesus conversava com seus discípulos, ele falou assim: o que tem dito sobre mim por aí? E os discípulos falaram: uns dizem que você é Elias, outros dizem que você é profeta. E Pedro, e vocês, o que vocês acham? Pedro levantou e falou: tu és Cristo, Filho de Deus vivo. Ele falou: fizeste bem, Pedro. E sobre esta pedra que é Cristo, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Foi Cristo, a igreja é de Cristo. Foi Ele quem fundamentou a igreja nele próprio. Jesus já tinha cumprido a sua missão aqui na terra e deixa um roteiro para os seus discípulos. Ele entrega para os discípulos o roteiro
E os discípulos levam muito a sério o roteiro que Cristo deixou. E Jesus é praticamente as últimas palavras de Jesus antes dele subir. E ele falou para os discípulos que Jesus não deixou os discípulos desamparados. Ele falou: eu vou, mas eu enviarei o Espírito Santo para estar convosco. E recebereis poder sobre vós, quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E sereis minha testemunha em Jerusalém, e a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Que responsabilidade, a igreja, Jesus deixou para nós ser a sua testemunha aqui na terra. Nós, como igreja, somos testemunha de Cristo. É um privilégio muito grande, mas também uma responsabilidade muito grande para nós. Hoje vamos estudar a lição 6. Uma igreja não conivente com a mentira. Que mensagem linda, né? Essa hoje. O comentarista, ele vai começar a falar conosco através do título, que já é muito importante. A lição hoje vai contar a história de um casal, Ananias e Safira, sua esposa. Este casal, ele vem nos trazer um alerta nesta manhã. Ele estava vendo a igreja crescer, a igreja estava indo muito bem, estava vivendo em comunhão. Se o livro de Atos tivesse parado na lição passada, a igreja de Jerusalém era uma igreja maravilhosa. Uma igreja com muito amor, comunhão, mas isso incomodou Satanás. Ele partiu para cima. Ele já tinha tido um ataque na igreja de fora para dentro. Agora ele infiltra dentro da igreja para atacar a igreja de Cristo. Olha a artimanha de Satanás com o povo de Deus. Olha a forma que ele trabalha. E nesta manhã nós vamos aprender essa lição e nós vamos ter um grande exemplo aqui. Vamos levar para os nossos corações, né? Olha aqui, Deus e temeu, teve medo e escondeu. Olha a diferença do que nós estamos estudando nesta manhã. 2 tipos de temor. Adão e Eva correu, se escondeu de Deus. E aqui nós vamos ver a diferença, irmã Genuária, deste temor de Deus. As pessoas, ao ver Safira e o seu esposo morto, eles temeram. E nós podemos ver ali, pastor Vicente, que tinha muito jovem ali na igreja, né? Que os jovens que puxaram, né, os mortos. Olha que maravilha, os jovens vendo aquilo sendo acontecido ali, a santidade de Deus sendo preservada. O poder de Deus. Aquele jovem ia crescer forte no Espírito Santo de Deus, né? Então nós podemos ver, Eva e Adão temeu e escondeu, teve medo quando ouviu a voz de Deus. E aqui é diferente. Quando o Espírito Santo bane o pecado, a mentira do meio do povo dele, aí nós vamos ver a diferença que vai acontecer na igreja de Coríntios. Nós vamos ver agora o que vai acontecer. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos, e costumava todos reunir-se em perfeita comunhão e acordo. Olha agora, estava tendo, ali estava a verdade e a mentira, estava ali dentro, né? Aí agora não, a mentira é morta, ela é banida. Aí agora volta todo mundo andar no mesmo pensamento, na mesma comunhão de Deus. Agora eles se firmam junto. E aí os milagres começam a acontecer na igreja de Coríntios, na igreja de Atos, ali quando iniciou. Nós podemos ver isso. Então, igreja, nós vemos este temor como o fato ocorrido trouxe grande temor. Significa reverência, respeito e reconhecimento da santidade de Deus.
Deus é santo. Ele não colói com mentiras, com engano. Se nós estamos fazendo algo que tem mentira, que tem engano, que a verdade não está lá, Deus não está presente neste lugar. Deus não está presente. O temor levou a igreja a compreender com seriedade que Deus trata o pecado dentro da igreja. Com tanta seriedade, Deus trata o pecado dentro da igreja. Hoje, nós não temos visto falar que ninguém tem morrido, morte normal dentro da igreja pelo pecado. Mas quantas pessoas que estão aqui, mas estão mortas? Quantas pessoas já estão aqui, estão mortas espiritualmente? Já não sente mais o arder no peito, no coração, quando ouve a palavra de Deus. Esse dia eu cheguei aqui no culto, o pastor Vicente estava cantando o hino, e ele falou assim, a igreja estava toda cheia de poder, cantando o hino da harpa, e o pastor Vicente falou assim, quem não sente o arder no peito quando canta esses hinos? Somos nós, a igreja de Cristo. E quantas pessoas que estão aqui não sentem mais esse arder no peito? Porque Deus está agindo na igreja sim, mas não está agindo na vida dele, porque ele coliou com a mentira, com o engano e não se ajuntou com a verdade. O reconhecimento da grandeza e da santidade de Deus, lá em Provérbios 9:10, vai estar falando, né? Que nós temos o temor e agora nós reconhecemos que Deus, ele é santo, está no meio do teu povo para tratar com a sua igreja todos os dias e nos levar para o céu, uma igreja remida, santa e protegida. Enquanto nós estivermos aqui na terra, vamos estar lutando contra a mentira, contra o pecado, todas essas coisas. E para a conclusão, é possível um crente pecar e se acostumar com o pecado sem arrepender? Contudo, uma coisa é certa, não é possível escapar do juízo divino. No caso da igreja de Jerusalém, o juízo veio rápido. Nós podemos até pecar, mas Deus nós não vamos enganar. Porque ele, o homem não engana ele com as mentiras. Então, igreja, nesta manhã, vamos pegar como exemplo este casal para nós não ir no caminho deles, não ir na ideia deles, a mentira. Deus deixou registrado lá para nós termos como um exemplo, para nós fugir do espírito de Ananias e Safira em nosso meio. Nós, como igreja, vamos banir. Quando você ouvir uma mentira, fala espírito maligno de Ananias e Safira, saia do nosso meio. Porque nós não podemos aceitar essa mentira em nosso meio. Quero aqui agradecer a Deus por essa rica oportunidade que eu tive nesta manhã. Agradecer a Deus pela vida da irmã Lindalva e de todos vocês que esteve aqui nesta manhã para junto conosco, né? Todos nós aprender mais de Deus. O Espírito Santo falou no meu coração através dessa lição. E eu creio que falou no coração de cada um de vocês. Que Deus abençoe ricamente. Aleluia, Jesus. E eles pegam e vendem uma propriedade que eles tinham e levou aos pés do apóstolo. Só que eles reteve um pouco daquele dinheiro. Eles não levaram todo o dinheiro. E chegou lá, ele mentiu. Vamos falar sobre a mentira. Olha a ousadia que aquele homem estava naquela época. Ele foi até o altar das ofertas e chegou lá, ele mentiu. Ananias já tinha perdido toda a reverência pela obra do Senhor. Toda a reverência. Nós, como crente, muitas vezes, igreja, lá fora nós até andamos assim de qualquer maneira, mas quando nós chegamos na casa do Senhor, nós já tem aquele jeito, vai com a roupinha mais comportada, né?
nós chegamos ali e temos mais uma reverência, quando está lendo a palavra, nós criamos assim, nós paramos. E Ananias, ele tinha perdido toda essa reverência com o povo de Deus, com a obra do Senhor. Uma igreja não conivente com a mentira. Uma igreja que se posiciona. Irmãos, como é difícil dizer não. Alguém aqui tem dificuldade para dizer não? Eu tenho muita dificuldade para dizer não. Eu lutei muito para dizer não. O pastor Dejaí está ali num trabalho muito importante, né? E às vezes tem que dizer não e é difícil dizer não. E tem que dizer não. E é difícil dizer não. Eu, quando abri o meu comércio, e aí às vezes era difícil dizer não para as pessoas. Que a gente fica com medo de magoar as pessoas. Mas esta igreja aqui, ela se posicionou. Ela se colocou do lado que era para ficar. Ela se posicionou contra o engano, que é a mentira. Olha, conivente é ter conhecimento de algo errado e não fazer nada. A igreja naquela época, ela podia ter feito isso. Muitas igrejas hoje fazem ou não faz isso? Faz de conta que nem está vendo, né? Não está vendo. Ah, o irmão, está acontecendo isso com a irmã, mas faz de conta que nem está vendo. Mas naquela época, o Espírito Santo teve que agir rápido. Rápido mesmo. Não podia perder tempo. Porque Deus já tinha criado o homem, colocado no jardim do Éden. Satanás, com a sua artimanha, veio e teve a queda. E agora a igreja levanta, renascendo. E Satanás de novo atacando. Então o Espírito Santo agora age rápido para conservar a igreja de Cristo na terra santa. Foi para isso. E o texto áureo vai dizer assim, ó, é muito importante esse texto áureo. Disse então Pedro a Ananias: por que encheu Satanás o teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Agora o Espírito Santo faz um questionamento. Igreja, quando alguém te pergunta alguma coisa, é porque ele já sabe que você sabe. Ananias não estava ali por inocente, não. Ele estava ali, ele sabia o que ele estava fazendo. Quando Pedro questiona Ananias, Pedro está falando: Ananias, você é consciente de tudo o que está acontecendo. Me explica por que você está fazendo isso. Pedro queria que Ananias explicasse para ele. E Ananias sabia. Ele já tinha arquitetado tudo aquilo no teu coração. Nós vamos ver lá na frente o que ele tinha feito. E Ananias, e ele continuou fazendo a pergunta. E ele falou: guardando-a, não ficasse para ti a sua propriedade, e vendida não estava ao seu poder, porque formaste este desígnio ao teu coração. Igreja, a palavra formaste, ela é arquitetou. E a palavra arquitetou significa algo que foi planejado, projetado, construído e elaborado. Ananias já tinha arquitetado tudo aquilo. Satanás plantou a semente no coração dele e ele fez germinar. Pegou aquela semente, daquela semente ele fez um projeto. Para quem? Para Satanás. Ele estava ali a serviço de Satanás, para fazer a obra de Satanás. Ele não estava ali para fazer a obra do Senhor, não. Então foi isso que aconteceu com aquele homem. Já estava formado. Igreja, nós devemos ter muito cuidado com isso. Toda hora, todos os dias, o inimigo está lançando em nosso coração. Agora eu pergunto para vocês: Ananias era crente ou não era? Era crente. Ananias era crente.
estava lá, dentro da igreja. Então essa mensagem hoje é para nós, crente. É um alerta para nós do perigo do pecado e principalmente da mentira. E parece algo tão bom, né? A mentira parece que tem um dia da mentira, não é? É uma mentira por brincadeira. E nós estamos nesta manhã aqui falando algo tão sério, que é sobre a mentira, que o inimigo tem feito de qualquer maneira para que nós sejamos induzidos por ele, para que nós possamos ser induzidos por ele para mentir. Não tem nada, é uma mentirinha, só uma mentirinha, não tem problema. E aquilo vai crescendo, igreja. Nós aqui nesta manhã não estamos dizendo que se nós não pecarmos, que nós pecamos, e nós não nos arrepender, e se nós nos arrepender, nós alcançaremos a misericórdia do Senhor. Mas Ananias não tinha mais jeito, não tinha mais volta. Então o Espírito Santo agiu rápido. Morreu. Teve que morrer. E agora eu te pergunto, nós falamos assim, mas Deus é amor. E como matou Ananias ali, igreja, Deus, ele não é bonzinho, não. Ele é bom. Ele é misericordioso. Ele é santo, justo. As coisas de Deus é séria, não é brincadeira. Ele não é um pai igual os pais que estão aqui hoje. E mães, né? Que muitas vezes os filhos chegam, choram no erro e nós passamos a mão na cabeça. Tá bom, meu filho. E deixa. Porque é tão doído olhar para o filho e ver ele chorando, né? A gente olha assim e fala, não vou corrigir. É tão bonitinho o rostinho, né? Aquele rostinho inocente. E a gente fica assim com o coração doído, né, pastor Jamir? Às vezes os filhos chegam e nós, como pais bonzinhos, deixa passar. Não deveria deixar passar, mas nós deixamos passar. Não é assim na nossa vida? Principalmente as mães. Os pais, eles estão ali mais com a cara firme, né? Que parece que eles não deixam muito. Mas mães é assim. Eu era assim. Ainda sou assim, né? A Érica tinha um rostinho bonitinho, um olhinho assim, mãe. Aí, não, minha filha, mãe. Aí, minha filha, então tá bom, né? Eu quero assim, né? Aí depois eu falava assim, não, tem que corrigir, meu Deus, não pode deixar, não. Tem que corrigir. Porque senão vai acontecer o pior na frente. E é isso que Deus viu na igreja dele ali em Coríntios, né? Isso que acontecia. Pedro estava perguntando assim, porque você construiu essa ideia dentro do seu coração. Igreja, essa ideia, ela é construída. O inimigo só joga a semente lá, né, irmã? Ele só lança a semente. E aí ela vai sendo construída. Cabe eu e você dar vida para essa semente. O nosso coração é uma terra preparada para a semente do engano, da mentira germinar? Ai, irmãs, mas aqui nós temos muitas irmãs com muitos anos de crente, né? E é uma benção. Mas anos de crente não quer dizer que o inimigo vai ter medo de você, não. Ele não tem medo, não. Ele é sagaz. Ele é para frente. Eu sempre falo que Deus, nós temos que convidar. Ele é respeitoso para entrar na nossa casa. E ele entra e respeita. Satanás não. Ele chega sem você chamar, ele entra e arma a barraca. E só sai expulso. Tem que expulsar. Senão ele não sai. Não é assim? É desse jeito. Então ele é sagaz. Vamos para o primeiro tópico. Irmãos, se vocês, alguém quiser falar, tiver algo no coração que o Espírito Santo está falando, pode levantar a mão, né? Pastor Jamir, pastor Vicente, pastor Dejaí, todas as pessoas que estão aqui, irmãs,
né? Olha, eu tenho uma palavra aqui que o Espírito Santo, estudei a revista, está dentro do conteúdo e eu quero falar, fique à vontade. Professora Lindalva, né, também a nossa superintendente. O diabo, o pai da mentira. Essa expressão, ela é muito comum, né? O diabo, o pai da mentira. Ela é muito comum em nosso meio. Uma expressão muito usada, todo mundo conhece essa expressão. A Escritura afirma que Satanás induziu Ananias a mentir. Ele induziu Ananias a mentir. Motivado pela cobiça, pelo desejo de obter lucro fácil, Ananias deu lugar ao diabo, que o levou a mentir. Olha aí, a oportunidade, né? A oportunidade é aqui na igreja. Tem muita gente, tá bom, né? Aqui é uma oportunidade de eu conseguir lucro para mim próprio. Não sabemos muito o que se passou pelo coração de Ananias, né? A gente viu que ele estava mentindo. Nós podemos perceber. Mas qual era o lucro que ele queria ter? Nós não sabemos. Para si próprio. Ele e sua esposa. E aqui também, irmãos, vamos voltar um pouquinho aqui. Que Ananias, ele mentiu e a sua esposa ajudou. E nós, como mulheres, às vezes a gente fica assim mais vulnerável, né? O esposo fala assim, mulher, eu estou fazendo isso, o que você acha? Aí fala, não, o que você fazer está certo. Ou então o esposo também com a esposa. E nós devemos ter muito cuidado com isso. Ter muito cuidado. Não, meu companheiro ou minha companheira. Isso não condiz com os princípios da palavra do Senhor. Então nós não podemos fazer isso. Ela poderia ter ficado viva, né? Ela poderia ter ficado viva. Mas ela entrou por onde ele estava, porque já estava tudo formado ali. E aí nós vamos ver, eu gostaria que o pastor Adejair lesse para nós em João 8, 44, que é a mensagem que nós estamos lendo, né? Vamos falar sobre este pai da mentira. Pode ler, pastor Jair. Seu pai ao diabo, quereis satisfazer o vosso pai. Ele foi ouvido. Diga, desde antes de a verdade, que não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala o que lhe é próprio, porque é mentiroso, pai da mentira. Olha aí, ó. Jesus estava pregando o evangelho. Jesus estava por ali pregando e algumas pessoas creram em Jesus e vieram para Jesus. E chegaram ali, Jesus começou a conversar com eles e eles falando, e Jesus conversando com eles, e eles disse Jesus aos judeus que tinham crido nele, se vós permanecer na minha palavra, sois verdadeiramente os meus discípulos. Para ser discípulo de Cristo, nós temos que fazer o quê? Permanecer na palavra. A base é a palavra. Se nós estiver de acordo com a palavra, nós somos discípulos de Cristo. Se nós não estiver baseado na palavra, nós não somos. E aquelas pessoas, olha aqui, ó. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Ele falou, ó, se vocês estiverem baseados na palavra, vocês é meus discípulos. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Cristo é a verdade. E ele liberta. Mas os judeus respondeu-lhes, somos descendentes de Abraão. Olha com quem Jesus estava falando. Com os descendentes de Abraão. Nós somos religiosos. Nós temos regras. Aí Jesus foi e continuou falando com ele, ó. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, todo que comete o pecado é escravo do pecado. Não adianta, irmãs e irmãos, não adianta nós estarmos na igreja todo dia, não adianta nós sermos até um líder de algum departamento,
Mas se nós estivermos pecando, não vai adiantar muita coisa. Para ser discípulo, tem que estar na verdade, enquadrada com a palavra. Nós estamos aprendendo. Ananias e Safira era de dentro da igreja. E aí, a mentira sempre foi uma das estratégias utilizadas pelo inimigo para corromper o que Deus estabeleceu como santo, como certo. Deus estabeleceu como certo e ele usa desde o princípio. A mentira tem sido uma das armas mais perigosas usada por Satanás para corromper o povo de Deus. É sério, igreja. A mentira mata. Morte moral. Quem aqui acredita no que o mentiroso fala? Ninguém acredita no que o mentiroso fala. Ele está morto. Ele tem morte espiritual e tem morte moral. Aquela época teve uma morte instantânea porque o Espírito Santo teve que banir rapidamente, agir rapidamente ali na igreja para acabar com aquela mentira, com algo que poderia crescer também ali dentro da igreja. E hoje em dia, né? E hoje em dia o que tem acontecido com a mentira é algo sério. E eu coloquei aqui no final assim, ó, é algo que tem que ser tratado rapidamente. Depois, quando eu estava dando uma lida ontem à noite, eu acho que não é algo que tem que ser tratado, é algo que tem que ser combatido, né, pastor Dejaí? Combatido rapidamente em nosso meio. É a mentira. Lá na nossa casa, aqui na igreja, nós devemos estar atentos. Ananias, ele era consciente do que estava falando. Porque nós poderíamos estar aqui nesta manhã falando sobre a mentira lá no mundo. Mas não, nós estamos falando sobre a mentira aqui na igreja, no meio do povo de Deus. É sobre isso que nós estamos tratando nesta manhã. Lá no mundo, nem dá, né, irmão de som? Irmão de som teve lá nas políticas, não dá nem para a gente tratar lá no mundo. Nós trata aqui na igreja. O Espírito Santo quer tratar com a mentira aqui na igreja, com o pecado, com o engano aqui. E isso é sério, porque a obra é do Senhor e tem que ser tratada. Aí nós vamos mais para frente, para nós entendermos mais, né? Satanás, ele induzir, influenciar e inspirar, né? Você quer aprender a mentir? Você quer ser um grande mentiroso? Se alia com ele. Ele é o pai. Ele é um grande influenciador. Agora nas redes sociais não tem os influenciadores? Os jovens seguem a risca, né? Se o influenciador veste um tipo de roupa, eles vestem, corta o cabelo, eles cortam, e eles vão influenciando. Quer ser um mentiroso? Se alinha com ele, porque ele é influenciador da mentira. Ele induz, ele inspira, né? Ele faz inspirar, porque é o pai, é dele que surgiu a mentira. Partiu dele lá, desde o princípio que ele foi criado da queda, ele já começou a enganar o povo de Deus. E aí nós devemos ter cuidado. A mentira como um ardil maligno. A mentira como armadilha maligna. Nós podemos dizer nessa manhã, né? Uma armadilha. Satanás não obrigou Ananias e a Safira a mentir, mas induziu, plantando ideia. O diabo, com a sua sutileza, ele age na vida do crente para tentar. Nós devemos ter cuidado, analisar com maior cuidado, com inteligência, com sabedoria e tratar da mentira, porque ele é sagaz. Ele chega devagarzinho e joga uma sementinha e olha se aquela semente germina.
aos nossos corações. E aí Efésios 4, 27 vai dizer assim, ó, não dê lugar ao diabo. Irmãos, não é porque nós somos crentes, tantos anos de crente, que nós vamos sentar, bater um papo com ele, né? E nós não temos mais medo dele, e nós somos crentes, já fomos comprados, e já somos protegidos. Não. Cuidado. Não dê lugar. E nós percebemos que várias vezes que o homem deu lugar para ele, brincou, se deu mal. Pode ver a história de muitas pessoas aí. E nós podemos também ver a história de pessoas que não deu lugar e se deu bem. Vem na minha mente aqui a história de Sansão, né? Brincou com o pecado, deu lugar. E nós podemos ver outras histórias lindas de Daniel, que não deu lugar, continuou firme no Senhor. E isso aí, igreja. Então, nós devemos ter este cuidado. O comentarista vai continuar e vai dizer, ó, não superestima o inimigo. Não superestime o inimigo. Superestimar é atribuir ao diabo mais poder do que ele tem. Muitas vezes, o diabo lança uma semente em nossos corações. Todo dia o diabo joga isso. Uma semente de amargura, uma semente de uma flecha em nossos corações. E o comentarista vai dizer assim, ó, que nós devemos, o apóstolo Paulo orienta ao crente a perdoar e não guardar nenhuma raiz de amargura. Quando eu e você guardamos raiz de amargura, nós estamos superestimando as obras de Satanás. Estamos valorizando. Essa semente aqui foi ele que plantou. E eu vou guardar e ela vai crescer. Eu lembro acho que foi na ceia, o pastor pregou sobre deixar virar gigante em nossas vidas, né? Deixar algo virar gigante em nossas vidas. E nós temos que destruir este algo, para que ele não venha crescer. É isso que nós temos que fazer. Então, o comentarista, além dele falar para nós não superestimar o inimigo, ele vai dizer também para nós não subestimar. Olha aqui, ó. Ele dá duas alertas para nós. Não superestima, não dá valor para ele. O pastor Pedro Alcântara, um grande pregador, e ele sabe que às vezes nós vamos nos cultos e nós saímos de lá vendo só as coisas que o Satanás faz, que ele é poderoso, que nós devemos ter cuidado. Eles não usam quase o nome de Deus. Muitos pregadores fazem isso, né, Pedro Alcântara? Ele coloca Satanás lá no alto. Aí a gente sai todo mundo com medo. Fala, não, nós estamos aqui morrendo de medo. Satanás é poderoso. Você viu o que o pregador falou hoje? Não. Jesus já morreu na cruz do Calvário. E já combateu ele. Ele já é vencido por Cristo. Nós somos mais do que vencedor. Ele não tem poder sobre as nossas vidas. Só que, para outro lado, o comentarista vai falar para nós ter muito cuidado, não subestimar, não superestimar e também não subestimar este inimigo. E aí eu gostaria também, pastor Dejaí, Efésios 6:11. Efésios 6:11, vamos estar ouvindo também um conselho que Deus dá para a sua igreja. Pode ler, pastor Dejaí. Desde toda a armadura para que possais estar firmes contra as. Olha aí, ó. Igreja, nós temos que revestir. Revestir. Nós estamos numa guerra. Estamos numa guerra. Não podemos andar despreparados, não. É oração, vigilância, se revestir, capacete, cinto, né? E aí lá na frente vai falar sobre esse vestido, esses calçados, sobre todas essas armas que o crente deve usar. Revestir de toda, é toda. Se nós deixar uma brechinha, né, pastor Vicente? Às vezes coloca só o capacete e deixa as outras partes desprotegidas. É toda. Ter cuidado, nós devemos ter cuidado, é toda. Vigilante o tempo todo.
Porque aí na guerra, que nós estamos numa guerra, e aí o inimigo vê aonde está desprotegido, porque ele é sagaz. Nós estamos estudando essa manhã, né? Ele é sagaz. Então ele vai ver aonde você está desprotegido. E quando nós revestimos com toda, aí não tem lugar para ele, né? Estamos protegidos. Porque às vezes aí nós vamos ficar, Pedro, ele vai dizer lá na sua carta 5, o diabo anda ao redor. Tem algumas traduções, fala ao derredor, ao redor. Ele está muito longe, pastor Vicente, do crente? Não. Perto, né? Perto. Não tão perto, mas perto. Olha aí. Nós não vamos viver despreocupados, nós estamos em guerra. O nosso inimigo está não tão perto, mas está perto. O pastor Vicente falando, bem colocada a palavra dele. Porque perto de nós está Jesus, o Espírito Santo. Ele está perto, nos protegendo o tempo todo. Nos protegendo. Mas aí o comentarista vem dizer, falar sobre isso, né? Ananias e Safira. Paulo orienta os crentes a revestir de toda a armadura de Deus para que possamos ficar firmes contra a astúcia cilada do diabo. Porque ele é cheio de artimanha, de armadilha para nós. Às vezes nós nem percebemos, né? Vamos continuar aqui, o tempo não nos espera. Vamos para o tópico 2, o cristão e a mentira. Tópico 2 da revista. Mentir é uma escolha. Nós podemos ver que nenhum relato que Satanás foi lá, pegou uma arma, ou então que Satanás estava agarrado ali no pescoço de Ananias falando, mente. Não. Mentir é uma escolha, minha e sua. Nós devemos ter cuidado. Ele só lança a mentira. Agora, quem escolhe que vamos mentir somos nós mesmos. Todos nós responderemos diante de Deus por nossas escolhas consciente. Irmão, eu menti, mas eu nem lembro. Eu falei, nem lembro o que eu falei. Foi algo mágico. Eu nem lembro lá o que eu falei lá. Foi uma mentira, assim, uma conversa que eu não lembro. Não. Todos que nós falamos, ele é consciente. Nós vamos nos responsabilizar diante de Deus pelos nossos atos. Então é algo sério. Quando nós chegar perante a Deus. Aqui na terra, às vezes, nós podemos até, né, lubridiar aí a Deus, falando aí umas coisas, ao homem, a Deus não, ao homem, mas a Deus não. Ele sabe que nós estamos conscientes do que nós estamos falando. Ele sabe que nós somos conscientes do que nós estamos falando. E aí, o comentarista ele vai dizer que tanto Ananias como Safira agiram livremente na questão de envolver a venda da propriedade e reter, né, a parte. Então, tanto um como o outro sabia que o que ele estava fazendo era algo tão cruel. E aí nós vamos também ler aqui uma conversa sobre esta consciente. Vamos ler Gênesis 4, o versículo 6. Essa passagem ela é muito conhecida e eu gostaria de compartilhar com a igreja. Caim, ele estava vivendo ali um momento de ter construído em seu coração um pecado muito grande. E aí Deus falou para ele, então lhe disse o Senhor, porque andas irado e porque descaiu o semblante? Se procedeste bem, não é certo que estás aceito? Se todavia proceder mal, eis que o pecado jaz à porta, e o seu desejo será contra ti, mas cabe a ti dominá-lo. O pecado está na porta, cabe eu e você dominá-lo. É para nós.
dominar o pecado, a vontade de mentir, a vontade de trapacear, de enganar, cabe a nós dominar. Deus, o Espírito Santo não vai fazer isso por nós. É nós que temos que ter uma posição. Iniciei a aula falando sobre posicionamento, que é difícil o posicionamento. Irmã, mas é fácil. Fácil, irmão, não é. Porque o inimigo, ele envolve toda uma estratégia. É lá no seu emprego. Meu Deus, se eu falar a verdade, eu vou perder o emprego. Olha que negócio bom. Se eu falar a verdade, eu vou perder esse negócio bom. E aí, então, ele envolve toda uma estratégia na vida do crente. E aí nós somos induzidos a mentir. Mas somos obrigados? Não. Safira e Ananias não foram obrigados a mentir. Eles foram induzidos. Cabia a eles. Conscientemente, eles mentiram. Construiu no seu coração toda essa mentira. E assim foi Caim. Ele estava com seu semblante. O pecado já estava no seu coração. Irmãos, quando a pessoa já se forma uma pessoa tão pecaminosa naquilo que ela faz, a gente olha para o semblante da pessoa, já vê que a pessoa, ela se espelha mais e mais naquilo que ela está fazendo. Assim era Ananias e Safira. Não é assim, igreja? Quando nós começamos a errar, eu creio que a igreja é assim, porque eu também sou assim. Aí eu pego e falo, meu Deus, eu leio a palavra, olha aqui onde eu estou errando, vou me consertar bem aqui. Aí a gente se conserta aqui. Dá outro passo, a gente erra, se conserta de novo. Se arrepende dos nossos erros e volta para Cristo. Não é assim que nós fazemos, igreja? É todos os dias. Nós temos uma nova construção, um novo renascimento em nossas vidas. É todos os dias. Vamos continuar aqui. Mentir. Aqui vai falar sobre atraído pela mentira. Atraído pela mentira. O poder sedutor da mentira. Quantas pessoas têm usado a igreja de Cristo como um pedestal para seus desejos próprios? Quantas pessoas têm usado, por ser crente, né? Eu sou crente. Aquele irmão é crente e eu vou confiar nele porque ele é crente. E eu vou fazer um negócio com ele. Ele tem usado da igreja, da responsabilidade que Deus nos deu, do privilégio, para trapacear as pessoas. E aí, com tantos acontecimentos, e aí hoje a gente vê as pessoas indo morrendo, acontecendo isso. Na igreja, nós no cotidiano, né? O irmão, nós falamos assim, aquele irmão, ele não era crente, nós nem confiava nele, naquela irmã, mas agora ele é crente. Aí a gente vê muitas pessoas com mudanças. Pessoas que eles viviam no pecado, a gente vê a transformação de Deus na vida deles. Porque foi assim na minha vida. E eu creio que foi assim na sua vida também. E servir a Deus, igreja, é uma jornada contínua. É todos os dias. Às vezes tem muitas irmãs aqui, tem a mãe da irmã Rosana, que às vezes olha assim e fala assim, esse povo, muitos anos de crente, é todo mundo santo, e eu estou aqui agora. Não, irmã. Daqui um dia você tem 20 anos de crente e você vai perceber que a jornada é contínua, é todos os dias. Nós lutando contra a carne, contra o pecado, é uma luta diária aqui na terra. Não é fácil. Não é fácil para ninguém. Ele não respeita, porque você tem muitos anos de crente, ele não vai respeitar. Tá aqui os pastores, né? Nós podemos aqui entregar o microfone para os pastores, perguntar, pastor, vocês já foram tentados? Às vezes a gente olha para os pastores, pastor Vicente, a gente pensa, os pastores, eles não são tentados, eles vivem tão bem, a gente fica, né? A gente olha assim e fala assim, eles vivem uma vida tão boa, consagrada, já está todo protegido, e a gente olha assim para eles e tem essa visualização assim, não é a igreja? Eu sou assim,
Eu olho para os pastores e falo assim, olha que bênção, né? Ela vê um pastor, vai passando um pastor e eu, que bênção, é crente, é protegido. Dá uma impressão que automaticamente são protegidos. E se nós entregar o microfone para eles aqui nessa manhã, para eles falar se eles são tentados, eles vão falar, aí que é tentado, né, pastor Vicente? Aí que é luta, que é batalha feia. Não é assim? O preço que se paga, aí que o inimigo vai lançar. Ah, pastor Vicente, o senhor está aí, né, se posicionando, tecendo o testemunho de Cristo, vou lançar essa semente. Lança a semente, ela é caída por terra, ela é morta, e assim diariamente é uma guerra na vida de todos nós, igreja. E aí, às vezes, também, irmão, outra coisa que nós devemos atentar, que às vezes nós olhamos a questão do pecado, da mentira, nós vemos que ele parece que ataca mais o jovem, né? E não é assim não, igreja. Não é assim não. Ele não respeita a cara de ninguém, não. O pecado não respeita a cara de ninguém, não. É porque você já é bem de idade, já está com os 80 anos, e aí ele não respeita isso, não. Ele quer fazer você pecar, violar as leis do Senhor. É isso que ele veio fazer aqui na terra, né? Ele veio... E aí nós temos morte moral, morte espiritual, né? Tudo isso que nós vamos fazer sobre o ataque do inimigo em nossas vidas. Quantas pessoas, né, que tem a morte moral? Então nós, como crente, nós temos que posicionar contra tudo que é errado em nossas vidas. Não é fácil, como eu comecei iniciando a lição aqui. Não é fácil, né? Nós como igreja fomos chamados para preservar a santidade e a verdade de Deus aqui na terra. Nós andamos contramão. A mentira está aí no mundo, né? Se hoje, eu até pensando assim, estudando essa revista, e pensando assim, se um dia o mundo falasse pelo menos um dia a verdade, como nós ia ficar decepcionados, né? Aquele creme do cabelo que nós usamos, tão crendo que ele é bom para o cabelo crescer, né? Aí de repente, não, é mentira. Aquela propaganda daquele alimento que nós acredita verdadeiramente que aquilo é bom para a nossa saúde, de repente, não é. Não é bom. Então a mentira, ela está lá no mundo de uma forma muito grande. O inimigo plantou essa mentira lá. E ela está lá implantada no mundo. E nós estamos aqui, a igreja fomos chamados para preservar a verdade. Não é de nós que vamos proclamar a mentira, não. Como Ananias e Safira fizeram. Então nós estamos aqui agindo no reino de Deus como crente. O crente, o cristão e a mentira, né? E então nós estamos atraídos pela mentira. Irmão, é coisas fáceis, né? Ser atraído. Olha o cuidado. Ele é como uma isca, né? Alguém aqui já coloca uma isca pro peixe, né? E assim é o inimigo. Ele joga uma isca bonita lá na água e é atraído. O peixe vai para pegar a isca. É atraído. Ele faz assim. Não joga lá o anzol. E às vezes a gente vê os pescadores, às vezes meu marido vai pescar, ele fala assim, coloca a isca tampando a ponta do anzol. Para o peixe não ver. Pastor Pedro Alcântara é pescador. Né? Tampa a garra do anzol, não deixa o peixe ver. Coloca só a isca bem bonita. Não é assim? Para ludibriar o peixe. Atraído. O cuidado. Então nós devemos ter este cuidado, igreja. Nós como igreja devemos ter esse cuidado. O crente e a mentira. Atraído, nós devemos ter o cuidado, né? Se Ananias e Safira tivessem tido o cuidado com aquela semente que foi plantada ali, eles tinham se livrado daquela morte instantânea, né? Mas Deus teve que agir rápido na vida deles para que a igreja de Cristo continuasse fazendo a obra do Senhor. E agora nós vamos para o tópico
o último tópico que vai falar, o terceiro tópico, a igreja que repele a mentira. O crente, a mentira, nós já sabemos que ela tem que ser punida rápido, né? Após o juízo de Deus sobre Ananias e Safira, a igreja se manteve pura, fortalecida e cheia da manifestação do poder de Deus. Olha aí, ó. É sobre isso, igreja. A igreja que repele a mentira, uma igreja temente. A igreja de Cristo, esse temor aqui não é um temor de ter medo, não. Nós não precisamos ter medo de Cristo. Ele veio para nos ajudar. A igreja ficou temente. Vamos ver lá em Gênesis 3, pastor Dejair. Gênesis 3, o versículo 10. Vamos ver.